Olá, pessoal! Hoje estamos aqui para mais um episódio da Sala dos Professores e eu estou aqui com a professora Anne Kathleen e ela vai falar um pouco para a gente da formação dela, de quando ela começou a trabalhar aqui na academia e também do nosso curso de Artes da Linguagem, que, para quem não sabe, é o nosso curso de português. E a professora hoje vai explicar para a gente por que a gente chama de Artes da Linguagem. Então, Anne, seja bem-vinda à Sala dos Professores. A palavra está com você. Obrigada. Já cumprimento a todos também que nos assistirão. É sempre uma alegria falar, tanto sobre o curso quanto sobre a academia. Então, eu tenho 34 anos, sou graduada em Administração e em Letras Vernáculas pela Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui da Bahia. Moro na Bahia. E eu comecei aqui na Academia DD em abril desse ano de 2024. E eu costumo dizer que foi a resposta de muitas orações, porque é uma alegria trabalhar aqui na academia. Eu já lecionava língua portuguesa, mas no ensino público municipal, um modelo completamente diferente, tanto por ser presencial, quanto pela própria didática e metodologia. E aqui foi uma surpresa extremamente agradável conhecer o currículo do curso de Artes da Linguagem. E esse nome, Artes da Linguagem, né? Parece que só o artista da linguagem seria só o poeta, e na verdade não é isso. O artista, quando a gente pensa em qualquer tipo de arte, seja a música, o cinema, pintura, escultura, ele quer expressar algo. Eu imagino que quem já teve o prazer, né, de ir a um museu, por exemplo, para e fica ali tentando entender o que aquele pintor queria expressar com aquela obra. E a arte da linguagem é saber expressar as suas ideias, a sua comunicação com a linguagem. Então, também é uma arte. E nos tempos atuais, a gente vê essa grande dificuldade de comunicação e como isso causa problemas, muitas vezes, de dimensões enormes, né? Então, saber se comunicar bem e ter segurança nos aspectos linguísticos para poder expressar bem as suas ideias. Então, não só o poeta ou só o escritor de literatura é um artista. Os nossos alunos, nós os preparamos para que sejam artistas também, para que eles consigam formar ali os seus textos, as suas frases, enfim, suas estruturas textuais, sejam elas escritas ou não, de forma segura. Então, por isso que é uma arte, usar a linguagem como arte. E como funcionam as nossas aulas? Quantas vezes por semana? Quanto tempo tem cada aula? Como é o material utilizado, né? Como a academia articula o estudo gramatical com a literatura? Como funciona? Bom, a duração depende da idade. Então, a gente tem as escolas, né? Que é a escola prima, que é ali do 1º ao 3º ano, a segunda, que é do 4º ao 6º, a tércia, que é do 7º ao 9º, e a quarta, que seria o ensino médio. Então, a escola prima, ela é a única que a aula dura 30 minutos, porque são alunos menores, a atenção ela dispersa mais rápido, então uma aula muito longa não seria uma aula produtiva, né? Teria tempo, mas não seria tão eficaz. E os alunos, eles da segunda em diante são 40 minutos, mas são diárias. Então, nós encontramos os alunos em Artes da Linguagem 5 vezes na semana, de segunda a sexta, todo dia no mesmo horário, que eu considero super importante, tanto para quem faz o curso como reforço, que frequenta a escola regular, quanto para quem só faz aulas com a gente, porque está encaixado na rotina, né? Tem aquele horário estabelecido, ele já está preparado ali para aquele momento, e eles aguardam ansiosamente por aquele momento. E tem algumas semelhanças entre todas as escolas, por exemplo, o uso de poesia, né? Diariamente a gente trabalha poesia em todas as escolas. E aí o que difere é o poeta estudado, claro, e as obras, porque para os pequenos a gente vai ali em Cecília Meirelles, Olavo Bilac, Francisca Júlia. Da segunda em diante a gente já consegue Cruz e Souza, Casimiro, Gonçalves. Então, isso tem em comum em todas as escolas, né? E faz parte do método, a poesia. Então, a poesia, tanto o trabalho de recitação, ali a gente vai corrigir a entonação, as pausas corretas, né? Trabalhar as rimas,
quanto o estudo do poema como texto, já com os mais velhos, a partir do 4º ano. Então, eles vão aprender ali a fazer a escansão dos versos, né, que é dividir as sílabas métricas, as sílabas poéticas. Eles vão, já começam a trabalhar a interpretação do poema, e aqui eu já puxo um pouquinho para a gramática, porque é isso que eu acho fantástico aqui na academia, é trabalhar a gramática a partir dos textos, e textos clássicos. Então, tanto nós trabalhamos a morfologia, que é ali um dos primeiros passos do estudo da gramática, que é o estudo das classes gramaticais, não substantivo, verbo. Nós não estudamos apresentando o que ele é, nós apresentamos um texto, e a partir do texto eu vejo que aquela palavra está, por exemplo, caracterizando aquela outra. E depois que eu vou entendendo isso, eu posso dar nome, isso é um adjetivo. Então é assim que a gente estuda a gramática. Se eu puder dar um exemplo, por exemplo, quando nós estudamos advérbio com o 6º ano, nós utilizamos a Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias. E antes de falar que nós iríamos estudar advérbio, primeiro eles... o que a gente está vendo aqui? O que o Gonçalves Dias está falando nesse texto? Professora, ele está fazendo uma comparação de onde ele está com o Brasil. E como você percebeu que tem uma comparação? Aí ele está dizendo assim, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. A qual palavra está te dando essa ideia? O como? Agora eu já posso. É diferente de eu chegar e apresentar uma tabela, por exemplo, com esses advérbios, que, claro, eles também vão conhecer todos posteriormente, mas primeiro entender a função de um advérbio. Mas... Professor, ele não está dizendo que em Portugal não tem estrelas no céu. Ele está dizendo que o céu do Brasil tem mais. Ele está aumentando ali. Eu falei, sim, então ele está intensificando. E a partir daí eles vão estudando gramática, e é um estudo também que ele não... Depois que passa, por exemplo, eu estudei substantivo, ele não fica esquecido, porque esse trabalho de morfologia a gente faz em todos os poemas que a gente estuda, e a gente muda de poesia a cada 15 dias. Então, a gente sempre está fazendo ali, né, a morfologia das palavras. Outro ponto que eu acho assim, fantástico é o próprio texto dos Lusíadas, que é a maior obra, né, da língua portuguesa. E eu posso te dizer, eu estudei na Universidade Estadual de renome, eu não tive contato com o texto dos Lusíadas. E os nossos alunos, a partir do 5º ano, eles já têm contato, porque é diferente você ouvir falar que o Camões escreveu, né, a maior epopeia da língua portuguesa, de você ler e entender, e interpretar e ver o significado das palavras, é completamente diferente. E é fantástico, porque toda semana os nossos alunos têm essa oportunidade e conseguem ali linkar também, né, com os próprios fatos históricos. Então, o nosso estudo da gramática, ele é a partir dos textos clássicos. E um outro ponto também, aí quando a gente muda um pouquinho da morfologia e vai para a sintaxe, é o estudo do latim. Então, quando eles vão ali, agora eu não quero mais saber a forma da palavra, eu quero saber a função dela com relação a outra em uma oração. Antes disso, por quê? Eu não sei se na sua época de estudo tinha isso, mas por que eu tenho que estudar isso? Isso não tem aplicabilidade nenhuma. E de onde veio isso? É o famoso não vai cair na prova. Isso vai cair na prova. Exato! E de onde veio isso? Então, a gente estuda de onde veio. Né? Então, eu acho bem interessante isso, começar a partir dos casos do latim. E aí ele entende por que aqui é um adjunto adnominal, aqui é um complemento verbal, porque primeiro ele viu que lá no latim, a partir dos casos, cada um tinha uma função. Então, esse é o nosso estudo de gramática. O estudo de gramática em si a gente faz a partir do 4º ano. Com os pequenos, nós utilizamos o método de alfabetização, o método fônico, que prioriza ali o som das palavras. E eu acho também isso fantástico, porque quando a gente prepara eles bem para o som da palavra, a criança não tem dificuldade de entender que às vezes o S ele vai ter som de S e às vezes ele vai ter som de Z. Porque ele sabe que uma letra, né, um fonema, ele pode ter vários sons. Então, quando a gente chega lá para dar uma regra, olha, quando eu tenho um S entre duas vogais, ele vai ter o som de Z. Quando eu quero ter o som de S, eu chamo primo, eu falo assim, né, eu chamo primo. E aí a gente tem 2, então a gente começa pelo método fônico, e dá para perceber a diferença da criança que estuda B, essa é a letra B. Aí ela olha para o B-O-L-A, e fala beola.
ela não fala bola. Mas a criança que sabe que o som do B é B, ela faz bola, bola. Ela consegue chegar lá muito mais rápido na leitura. Então, a gente passa por esse caminho, estuda ali as sílabas simples, depois a gente vai para as sílabas complexas, e depois parte ali no terceiro ano para um estudo um pouquinho mais detalhado da ortografia. Então, eles começam a ver os dígrafos, começam a ver as separações, já preparando ali para o quarto ano, que eles já começam a ver a separação da sílaba poética. Então, a gramática é assim. E o ponto alto que eu considero também, são vários pontos altos, na verdade, mas assim, ter literatura constantemente. É diferente de você ter uma aula de literatura separada. Literatura eu falo do texto em si. Então, além da poesia, que também faz parte, né, e está ali diariamente, a gente tem muita leitura. Os pequenos, eles têm literatura de mitologia grega toda semana, tem os contos de Grimm, tem as fábulas, tem outros livros que passam ali pela curadoria da Bárbara, que é muito cuidadosa com isso também, e é super importante. Ainda o estímulo a essa leitura diária em casa, com os estudos individuais, que esses estudos também são uma característica do nosso curso de Artes da Linguagem. Meia hora de aula ou 40 minutos para os mais velhos, mas tem meia hora ali que eles precisam fazer caligrafia, estudar poesia e fazer leitura e transcrição, que na época a gente chamava cópia, né? Do texto, que é justamente para ter contato ali com a ortografia correta, a pontuação, o respeito às margens. Então, assim, eles estão constantemente em contato com a língua e a narração, que é a cereja do bolo do nosso método. Então, eles leem, mas eles têm que ter atenção, porque depois eles contam para a gente e contam muito bem. Eu fico, às vezes, espantada, assim, como eles conseguem lembrar de detalhes que, às vezes, para a gente passou, assim, sem a gente perceber. Eles contam muito bem, então eles têm essa atenção na leitura para depois contar tudo que se lembram daquela leitura. Então, voltando, né, os pequenos, eles têm mitologia grega, contos de Grimm e fábulas. A partir da segunda, eles já começam a estudar Shakespeare, só que como tem essa curadoria da Bárbara, ela tem esse cuidado, então são contos adaptados, as peças adaptadas para contos, porque, né, tem muita tragédia, então é preparando para o texto em si, o texto realmente. Mas aí eles estudam o texto, estudam mitologia, estudam Camões também. Camões, no quarto ano, eles veem os sonetos, preparando ali para a linguagem, né, do Camões. A partir do quinto, já são os Lusíadas mesmo. E os mais velhos, a partir do sétimo ano, eles já têm contato com a peça original ali do Shakespeare. E eu confesso que eu também nunca havia estudado assim tanto mitologia. E às vezes a pessoa pode se perguntar, mas qual a finalidade disso? Então, se você quer que o seu filho ele tenha contato com os grandes clássicos da literatura, ele precisa conhecer mitologia. O próprio Camões faz referência diversas vezes à mitologia. O próprio Shakespeare faz, e aí ele já faz ali na mitologia romana. Então, e o nosso próprio dia a dia. Por que aqui na mitologia romana está chamando Zeus de Júpiter, porque é o maior planeta do sistema solar? Então, a gente está cercado, afinal de contas, a Grécia, né, faz parte da antiguidade clássica. Então, a forma como eles tentavam explicar as coisas do mundo deu nome a muitas coisas que até hoje a gente fala. O oceano, né, de onde vem esse nome? A de Oceânides, que era uma deusa. Então, é importante estudar mitologia para compreender diversos textos e também características próprias do mundo mesmo. Anne, isso que você fala sobre a mitologia é muito interessante, porque me lembra, né, de algo. É comum a gente ouvir as pessoas falando, né, que o Ocidente ele é formado, né, pela moral judaico-cristã, pelo direito romano e pela filosofia grega. Então, quando a gente pensa nos mitos gregos, eles eram usados para explicar as coisas naquela época, né? Então, era um exercício de realmente refletir, de observar ali a criação, aquilo que estava em volta e tentar dar uma explicação que fizesse sentido ou que fosse palatável para os mais novos, Sim. né? Enfim, então assim,
é muito importante a gente pensar que se a gente quer acessar um dia esses grandes pensamentos, esses grandes filósofos, a gente precisa de escadas, né? Não é como se a gente fosse dar Aristóteles para uma criança de 6 anos, a gente não vai fazer isso. Mas faz parte de toda essa criação literária e filosófica, né? Todos esses pensamentos que estavam lá na sociedade grega daquele período e que ajudavam a compreender os hábitos e as crenças e enfim, eles explicavam basicamente tudo, a mudança das estações, tudo com essas histórias, né? Sim. E que isso, de certa forma, ia evoluindo até os grandes pensadores, que já, né, não estavam tão preocupados com o mito, mas que né, conseguiram subir, né, transcender o mito. Então, é muito importante ter essa abertura de mente nesse sentido, né, de que a gente não está querendo criar pequenos pagãos e nada disso, adoradores de Deus, absolutamente, mas é uma parte, um aspecto muito importante da formação cultural do Ocidente que não tem por que ignorar, né? Sim. E enriquece muito o repertório cultural das crianças. Então, E de forma assim muito prática, eles não fazem, eu até hoje não vi nenhum aluno, nem o pequenininho, confundir com a questão religiosa. A maioria, às vezes, um ou outro até fala assim, não, mas não tem Deus, e só existe um Deus. Deus, Não, e também é selecionado. Os mitos mais polêmicos, Sim. A gente não lê com uma criança de 6, 7, 8 anos. A gente faz uma seleção ali e existe uma preocupação em tornar isso uma aula de literatura. Exatamente. Então a professora faz as perguntas apropriadas, ela ouve a narração, ela promove momentos de discussão. Então não é como se a gente desse ali um texto ambíguo. Exato. E deixasse as crianças se virarem com ele. E eles percebem que é literatura. Eles estão, enfim, lendo um livro. Eles têm essa total consciência sem que a gente fale, justamente pela forma como esse texto é trabalhado em sala. Mas até, pelo menos em minhas salas, e acredito que dos outros professores, nunca houve confusão e os pais têm compreendido bem também. Eles gostam. E até como você falou assim, a gente não quer formar pequenos pagãos. Quero fazer novamente referência aos Lusíadas, porque os Lusíadas têm essa mistura do paganismo com o cristianismo. Inclusive, tem intérpretes que geralmente puxam ali a interpretação para o cristianismo, outros já puxam para o paganismo, e aí precisa ver vários fatores. Mas é importante porque, a não ser que o pai não deseja oferecer o melhor para o filho, mas se ele deseja, né, tem que fazer todo esse preparo para que ele chegue lá e consiga, né, ter essa percepção de que também é um texto literário, embora narre um feito, algo que aconteceu, que foram os feitos do Vasco da Gama, mas que ele usa de diversos recursos da literatura para compor aquele texto. Sim, e outra coisa que eu pensava enquanto eu te ouvia foi essa questão da gramática, né? Tem uma historinha que a gente sempre conta aqui do menininho que ganha um cachorro. Então tem 2 menininhos diferentes. A mãe deu para ele o cachorro e deixou o menino brincar com o cachorro, amar o cachorro, alimentar o cachorro, dormir com o cachorro, acordar com o cachorro. E aí esse menininho cresce, se torna um veterinário, um cirurgião, e ajuda vários cachorros, abre o cachorro, faz cirurgia, dá remédio, né? Porque ele se apaixonou por aquele cachorro na infância. E hoje ele consegue ir além. Então ele consegue estudar a anatomia daquele animal, ele consegue tratar doenças, né? Desenvolver vacinas. Então ele consegue fazer isso hoje porque um dia ele amou aquele cachorro, né? E tem a mãe que dá o cachorro, só que ela é uma mãe busy work. Ela é uma mãe do Pinterest. Então ela gosta de fazer atividades com os filhos e organizar ali a mesa e deixar um carrinho de atividades. E ela é toda assim, busy work, assim, trabalho. E aí ela fala, tudo bem, hoje a gente vai aprender anatomia. E aí ela pega aquele cachorrinho que ela acabou de dar pro filho, coloca sobre a mesa, abre a barriga do cachorro e fala, esse aqui é o estômago, esse aqui é o rim, esse aqui é o intestino, esse aqui é o pulmão. Essa é a anatomia de um cachorro. E aí a criança fica traumatizada, nunca mais quer ver um cachorro na vida. E tem ódio de animais, assim, ela
porque aquela foi uma experiência muito traumática. Né? Tirou a beleza do aprender, inclusive. Exatamente. Então, o que a gente faz com a gramática é exatamente isso. Primeiro, a gente dá textos que não só tem... Que normalmente, quando a gente fala que um texto tem riqueza literária, as pessoas podem achar assim, é um texto denso, é um texto chato. Não, às vezes é só um texto que é delicioso de ouvir. Sim. E isso tem muita riqueza literária. É muito difícil você escrever um texto que é delicioso de ler e delicioso de ouvir. Não é simples. Verdade. Então a gente coloca essas crianças nesses primeiros anos de formação em contato com esses textos que são deliciosos, que elas gostam, que são engraçados, que elas memorizam, e elas brincam, e elas fazem narrações sobre aqueles textos, elas ilustram aqueles textos. E aí depois que elas já estão apaixonadas por aquilo, aí sim a gente abre o cachorro. Aí sim a gente diz, olha, isso é um adjetivo, isso é um substantivo. Né? Então, assim, é uma experiência que, no geral, a gente não vê numa escola regular. Na escola regular, a gente vê não só uma alfabetização muito precoce, mas também um estudo gramatical muito precoce. Sim. E que acaba tirando, muitas vezes, a alegria, né, do aluno de aprender. Então, isso é bem legal. Um outro ponto também é o próprio tempo das aulas, e que nesse tempo a gente não faz uma só atividade. Então, mesmo sendo meia hora, né, são 10 minutos de poesia, eu mudo aqui agora para alfabetização, ou mudo aqui para o ditado, que já é outro ponto que a gente utiliza para estudar ortografia. Então, isso não cansa, porque é muito cansativo para um aluno sentar 2 horas e estudar só gramática. A atenção dele ali realmente vai estar em 20 minutos e não mais do que isso. Então, é uma característica de aula que eu acho, assim, fantástica aqui na academia, são essas lições. As aulas têm um tempo que são bem adequados para a idade, e a gente ainda consegue fazer algumas lições diferentes dentro daquele tempo. E outro ponto, já puxando para o ditado, então, o ditado é a forma ali que a gente estuda, começa o estudo da ortografia, e a forma realmente mais prática de você conhecer, inclusive, em que ponto da ortografia o seu aluno está, em que ponto da escrita, se é um aluno que já evoluiu para uma escrita em letra cursiva, se ele já compreende ali que um nome de pessoas, né? Se ele não tiver estudado o substantivo próprio, eu escrevo com letra maiúscula. Então, é diferente também de eu já chegar dando a regra e não ver como esse aluno aplica isso, né, no texto dele, na escrita dele. Então, a gente tem o ditado, que são de frases e que eu não posso repetir, então sempre tem esse exercício também da atenção deles, e a gente olha, corrige, e tem essa evolução da escrita que a gente faz, né? O aluno primeiro ele narra oralmente, depois ele continua narrando oralmente e começa a fazer os ditados, mas já fazendo transcrição, e quando ele fica mais velho a gente já pede ali que a nossa narração escrita. Então, da mesma forma aí o caminho que você falou, né? A gente tem que ir preparando para que ele esteja pronto. Imagina eu chegar para um aluno do 3º ano e pedir uma narração escrita, um texto escrito. Primeiro ele vai se sentir desmotivado, porque é diferente. Eu falar, eu consigo expor, ainda que eu me confunda um pouco, mas eu consigo expor minhas ideias com mais facilidade do que na escrita. Quantos de nós já abriu um Word e ficou como eu escrevo? É que ele vai escrever bem menos do que ele sabe. Exatamente. No geral. Exatamente. Aí você vai ter uma visão irreal do conhecimento daquele aluno, porque na verdade ele poderia te entregar muito mais, mas você limitou o conhecimento dele a uma habilidade mecânica, que é a escrita. A escrita, no fim das contas, não é uma habilidade intelectual, é uma habilidade mecânica. As crianças, o meu marido costuma falar assim, esse tipo de coisa não me preocupa, porque quando as crianças fizerem 11 anos, você não vai conseguir diferenciar quem aprendeu a escrever com 6, quem aprendeu a escrever com 5, quem aprendeu a escrever com 7. Todos estarão escrevendo igual com 11 anos. Entendeu? É verdade. Agora, você vai diferenciar aquele que leu os textos, os bons livros, os bons textos, aquele que narrou. Sim, isso faz toda a diferença. Então, tem toda essa evolução da parte da escrita. E a narração, ela não vai ficar só, eu evoluí, agora eu faço a narração escrita, eu estou na escola TES. Mas você continua fazendo narração oral, inclusive de tudo. E o que eu considero, assim, eu vejo que a arte da linguagem
tem a vantagem no método da Charlotte Mason, porque ela está em todas as disciplinas. Porque a narração oral é uma arte da linguagem, né? Você conseguir expressar com a linguagem. Então, como a gente utiliza isso em todas as disciplinas, isso é muito bom, porque eles chegam nos textos literários e eles já têm muita habilidade em narrar, porque eles fazem isso em todas as aulas. Então, eu vejo que é integrado. Essa parte da narração oral, ela é integrada com todas as disciplinas e é muito bom. Eu não tinha, inclusive, assim, só abrindo um paralelo, aqui eu não conhecia o método narrativo, e aí eu comecei aos poucos a fazer com a minha filha mais velha, que só tem 5 anos também. E é engraçado que às vezes até uma leitura, assim, na hora de dormir, ela fala, peraí que eu tenho que narrar. Ela já está com esse hábito de querer contar o que ela se lembra da leitura. Isso é excelente. Muito bom, essa conversa foi muito boa. Então, eu queria deixar o convite para quem quiser saber mais sobre os nossos cursos e também o nosso curso em especial de Arte da Linguagem. Aqui nesse vídeo vai ficar um link com mais informações. E é claro, se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar aqui que a gente vai pedir para a professora Anne responder pessoalmente, tá bom? Então, Anne, muito obrigada pela sua participação. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.